hoje mesmo. A gente vai estar gravando a nossa reunião, certo? Depois vai estar lá, eu vou subir para o YouTube para vocês terem acesso também. Então, a partir de agora, acho que vocês já não vão conseguir me ver mais, porque a gente vai ficar aqui só pelo slide mesmo. O nosso Masterclass de hoje é um Masterclass que traz, né, essa questão do viver com a cartomancia, né? Viver da cartomancia, que é algo que eu acho muito válido, né, a gente falar. Talvez você esteja aqui porque acompanha o meu trabalho, talvez você esteja aqui porque tem interesse em, em viver da cartomancia, ou quer aprender a ler para si mesmo, né? Então, eu preparei esse Masterclass com bastante carinho para vocês. Prometo ser breve, não vou tomar muito do domingo, né? Então, quem sou eu? Acredito que vocês já me conhecem, né? A Vitória, o Avi. Além de ser a terapeuta, né, a cartomante de vocês, eu também sou mãe, sou empreendedora, sou palestrante, sou terapeuta integrativa, sou comunicadora digital. E para eu chegar até aqui hoje, para eu estar nesse momento aqui com vocês, muita coisa já aconteceu na minha vida, né? São 8 anos de jornada. E desde o início, desde o primeiro momento que eu fiz a minha primeira leitura, sempre foi o amor. O amor que me conduziu, sempre foi o amor que falou mais alto, né? Eu sempre fui apaixonada pelo mundo místico e eu lembro que eu tive o primeiro contato, eu vi as cartas a primeira vez quando eu tinha 14 anos. Eu estava grávida na época, inclusive, muito jovem. E aí foi o primeiro momento que eu vi as cartas. Eu lembro que foi naquelas lives que antigamente faziam, hoje ainda fazem, né? Mas não é com tanta frequência. Tinha aquelas lives que as mães ficavam tirando. E eu via elas tirando e eu ficava encantada. Eu falava, meu Deus, que coisa linda. Eu preciso de um deck, eu preciso de um baralho, porque me chamava. Era uma coisa assim extremamente intensa, uma coisa que é difícil de explicar. Só quem realmente sente esse chamado vai saber o que eu estou falando. E ali, né, nos meus 14 anos, eu grávida, juntei dinheiro, comprei meu primeiro deck. Até hoje eu lembro que foi R$ 72. Juntei ali. E inicialmente eu fui atendendo como hobby, né? Então eu não cobrava valores específicos, como vocês me conhecem hoje, né? Tendo tabelas de valores, horários de agendamento. Não era assim, era como hobby, né? Então, por ser por hobby, eu também nem definia valores. Eu atendia ali com valores de. A pessoa mesmo decidia. Eu não sei se tem alguém que está aqui, que me acompanha dessa época. Talvez Yamara. Yamara tem bastante tempo comigo, mas eu acho que ela não chegou a pegar essa época, né? Que era pague quanto puder. Então, era valores muito baixos, né? A pessoa ia lá, conforme podia, pagava R$ 1 na consulta de 20 minutos, R$ 2. Mas naquele momento, eu não via problema nenhum, porque eu sempre fiz com muito amor. Só que chegou um momento que a coisa foi crescendo, e aí quem se constava comigo indicava outra pessoa, que indicava outra pessoa, que indicava outra pessoa, e assim a minha demanda ela começou a aumentar, né? E aí eu saí desse movimento de somente atender como hobby, né? E aí, um ponto muito importante que a gente tem aqui é que a cartomancia ele é o espelho da alma. Tem muitas pessoas que têm um olhar da cartomancia como uma ferramenta de adivinhação. Ah, eu vou adivinhar o que vai acontecer. E não é isso. Não é sobre isso. As cartas, seja elas de tarô, seja elas de baralho cigano, são ferramentas, né, de autoconhecimento. São ferramentas de acessar o subconsciente, de verificar energias. Então, as cartas, elas são uma ferramenta incrível. Através dela, a gente pode entender das dores, a gente pode entender das incertezas, a gente pode entender as energias. E com base nessas energias, a gente pode nos auxiliar, né? Então, para quem tira para si mesmo, para quem quer tirar para si mesmo,
pode estar auxiliando nas decisões, mas também para quem quer atender, né, outras pessoas, você vai estar ali com base nas energias auxiliando outras pessoas, né? Então, é um portal poderosíssimo, que tem uma, uma energia muito enriquecedora, né? A cartomancia, quando ela é feita do jeito certo, quando ela é feita dentro de uma estrutura, ela tem um poder muito grande. E aí eu trouxe aqui essa questão, né? De que a tendência, ela não é uma sentença. Isso é muito importante, eu falo sempre isso, né? Que a tendência, ela não é uma sentença. Não é porque a cartomancia indicou que vai acontecer determinada coisa na sua vida que obrigatoriamente aquilo precisa acontecer. Porque existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio e você pode mudar aquilo dali. Né? Você pode transformar a sua realidade. E a cartomancia, as cartas, elas estão aqui para isso, para te orientar a transformar a sua realidade, para mudar a sua realidade. Para que você tenha decisões mais assertivas, decisões que vão te trazer mais segurança, mais conforto, que vão te levar, decisões que vão te levar para onde você quer. Por exemplo, se uma pessoa te pergunta, eu quero saber se eu vou passar de ano. Aí está lá, vai passar sim. Aí a pessoa começa a não assistir a aula, não fazer prova, se confiando que você falou que ela ia passar de ano. Ela não vai passar, porque ela mesma fez o futuro dela. Se ela tivesse mantido o posicionamento de estudar, né, de manter ali, com certeza passaria. E aí a gente tem 4 chaves aqui para o sucesso, né, na cartomancia. Eu não sei se alguém aqui, deixa eu dar uma olhada quem é que está aqui na sala. Eu acredito que ninguém aqui, se for quem eu estou pensando, trabalhe, né, com a cartomancia, mas se estão aqui, se tem interesse e futuramente também quem vai assistir esse masterclass depois, eu acredito que são 4 chaves para o sucesso. Né? Então a gente tem aqui a intuição. A intuição é muito importante porque a cartomancia não são só cartas, não é apenas tirar uma cartinha, é energia, é conexão com a sua espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando somente de religião. Inclusive, é, eu sempre falo, né? O baralho cigano, para você ler baralho cigano, você não precisa ser de uma religião específica. Inclusive, o nome baralho cigano é usado majoritariamente aqui no Brasil. Porque fora do Brasil, o nome é baralho Lenormand, que é o nome de quem criou, né, essa ferramenta, Marianne Lenormand. Mas aqui no Brasil, por que é chamado de baralho cigano? Porque foram os ciganos que trouxeram para cá. E por que muita gente acha que precisa ser de uma religião específica? Porque em alguns cultos, né, do candomblé, da umbanda, os ciganos, quando eles vêm em terra, eles usam a ferramenta, né, para aconselhar, para direcionar, para que o consulente ele consiga se conectar ali naquela energia. Mas para você ler o baralho cigano, você não precisa ser de nenhuma religião específica. Inclusive, quando eu comecei aos 14 anos, eu era batizada na Igreja Católica, né? Fui batizada aí com meus 6 anos, eu acho, na Igreja Católica. E, inclusive, quando comecei, eu ia para a Igreja Evangélica. Eu sempre fui muito aberta, né, a saber sobre o outro, entender sobre as crenças. Eu sempre fui muito mente aberta. Então, não precisa ter uma religião. Hoje em dia, que eu estou, né, dentro ali de uma religião que é a Umbanda, mas não é obrigatório que você esteja numa religião. Você não precisa ser de uma religião, por quê? Porque você tem a sua espiritualidade, você tem a sua energia. Então, trabalhar a sua intuição é o portal, é uma das chaves para você ter sucesso nas suas leituras, nos seus resultados, né? E assim, todo ser humano, ele é médium. Todos nós somos médios. O que muda é a forma como cada um de nós desenvolvemos e qual é o tipo de mediunidade que cada um de nós temos. Existem médios que são videntes, médios que são intuitivos, médios que são visual, né? Médios que fazem psicografia. Então, ali, todos nós somos médios. Quem nunca chegou num lugar e sentiu um arrepio, ou chegou do lado de uma pessoa e sentiu ali uma coisa ruim, ou tá acontecendo alguma coisa ali na vida e tá sentindo que tem alguma coisa acontecendo por detrás. Isso é intuição, isso é mediunidade. Então, a partir do momento que todos nós temos a mediunidade, todos nós podemos sim trabalhar com baralho cigano. Um outro ponto importantíssimo é a técnica.
Tem pessoas que nascem já com a linhagem da cartomancia, né? Por exemplo, eu trabalho com isso hoje, consequentemente, o meu filho, ele me vê fazendo isso. Se lá na frente ele me vê, ele pergunta, inclusive, das cartas, mãe, que carta é essa? Isso significa o quê? Lá na frente, pode ser, inclusive, que o meu filho tenha uma facilidade incrível para ler as cartas, que ele nunca precise fazer curso nenhum para ler as cartas, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom profissional, porque para ter uma boa leitura na cartomancia técnica também é extremamente importante, né? Então, assim, estudar constantemente é extremamente importante, porque a cartomancia, você ser cartomante, principalmente quando você quer viver disso, não é só mandar uma resposta, é você entender que do outro lado existe uma pessoa que muitas vezes está passando por um momento difícil, uma pessoa que precisa, né, de um acalento, uma pessoa que precisa de cuidado, uma pessoa que precisa de resposta. Então você tem que ter esse jogo de cintura, esse profissionalismo tanto para ter leituras assertivas, onde você vai conectar a sua intuição com a sua técnica, tanto no sentido de você saber como direcionar essa consulta, ter ética, ter profissionalismo. Um outro ponto importantíssimo também é a intenção, né? Não adianta, sendo muito sincera aqui, não adianta você querer começar na cartomancia hoje, ou você estar na cartomancia e querer continuar, se você não tem intenção verdadeira, no sentido de você somente fazer algo ali, fazer. Ah, eu vou fazer só por dinheiro. A cartomancia dá dinheiro. A cartomancia é uma área que paga muito bem. Mas se você fizer somente por dinheiro, você nunca vai ter sucesso. Por quê? Você precisa entender verdadeiramente as dores do seu consulente. Você precisa se colocar como um farol. Você precisa se colocar como uma luz na vida do seu consulente. Então, para isso, você tem que estar conectado. Você tem que falar: eu quero fazer isso, eu quero auxiliar o meu consulente nesse processo que ele está passando. E aí o dinheiro ele vem como uma consequência. Quando você coloca amor, quando você coloca energia, quando você coloca intenção verdadeiramente, o dinheiro ele vem como uma consequência. E o quarto ponto é o propósito, né? É entender a sua responsabilidade na tomada de decisão da vida do outro. Eu tenho pessoas hoje, eu tenho consulentes hoje que sair, para ir numa festa, para fazer determinada coisa, manda mensagem para mim. Vi, vê aí se tá bom, se eu vou, se eu faço, se eu não faço, se eu aceito a proposta de emprego, se eu aceito o pedido de namoro. Tem muita gente que confia em mim e muita gente que vai confiar em você a partir do momento que você começar a estruturar isso. A partir do momento que você falar, eu quero ser esse farol, você tem uma responsabilidade gigantesca. Então você tem que ter consciência disso. Você tem que buscar entregar aquilo que você promete. Olha, eu vou te dar a direção, mas ser verdadeira naquilo que está fazendo. Então, são quatro chaves importantíssimas para o sucesso: a intuição, a técnica, a intenção e o propósito. E aí eu volto nessa tecla de que tendência não é sentença. Sempre, sempre, sempre a gente precisa saber trabalhar uma abordagem terapêutica nos nossos consulentes. Por exemplo, se uma pessoa me procura perguntando se vai conseguir um emprego, a gente abriu a tiragem, ela disse que não vai conseguir. Você vai mandar um áudio para o consulente e falar assim, não vai conseguir não, tchau. Não existe. Não existe. Você tem que saber como trazer aquilo dali para ele de uma forma terapêutica. Então, abre mais cartas, então se aprofunda mais. Então, entende como que você pode trazer uma clareza para esse consulente, não só de que ele não vai conseguir aquele emprego, mas tem alguma coisa que ele pode fazer, que ele pode agir, que ele pode mudar nele, que talvez aumente a possibilidade de conseguir, ou então tem algum conselho para ele, talvez decorrente dele estar olhando para uma direção errada, talvez de que o sucesso dele está em outro caminho. Então, é tudo isso, não é só falar uma resposta, não é só trazer uma resposta. E aí, o principal intuito de eu ter feito esse masterclass aqui hoje é para reafirmar que é possível viver 100% da cartomancia. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva porque hoje eu trabalho 100% da cartomancia na minha casa,
Tenho um filho de 8 anos, o meu filho sempre está comigo. Eu posso acompanhar o crescimento do meu filho. Eu tenho liberdade geográfica, enfim. E muitas pessoas fazem leituras perfeitas. Quantas pessoas fazem, né, atendem muito bem, mas não conseguem viver 100% da cartomancia, por quê? Porque cometem erros. Não que eu nunca tenha cometido erros, tá? Eu cometo erros, cometi muitos erros, mas não entendem esses erros para mudar. Deixam que as crenças limitantes tomem conta, né? Então, muitas vezes, esse sentimento de que, eu não posso, é impossível, limita a prosperidade dessa pessoa nesse campo da cartomancia. Não ter uma visão empresarial. Por muito tempo, eu pequei no que eu faço, porque não tinha uma visão empresarial. Eu só tinha uma visão de quem, assim, de quem fazia. Tipo, eu sou cartomante, mas eu não tinha uma visão empresarial. Eu não entendia que eu era uma empresa. Isso muda tudo. Quando você entende que você é uma empresa, você começa a estruturar, você começa a melhorar por você, pelos seus clientes, pelos seus consulentes, por todas aquelas pessoas que você vai gerar renda indiretamente. E o processo de viver da cartomancia é um processo lento, não é do dia para a noite. Eu tenho 8 anos da cartomancia. Eu consegui, de fato, viver 100% da cartomancia, eu acredito que em meados de 2021 para 2022. Então, assim, já eram 4 anos nessa jornada, que foi o momento que eu consegui realmente viver 100%. Eu poderia ter feito antes, poderia, mas eu cometi muitos erros. Eu cometi muitos erros que eu não gostaria de ter cometido nesse sentido da cartomancia, de não ter tido uma visão diferente, de ter me limitado, de ter tido crenças limitantes. E eu digo para vocês que a cartomancia hoje, ela me permitiu e me permite muitas coisas que talvez eu nunca imaginava. Fora, para além de todos os vínculos, de todas as networks, de todas as amizades, de todas as pessoas incríveis que a cartomancia me traz, eu também já conquistei muita coisa. Eu tenho 23 anos, eu já tenho a minha casa própria, o meu carro, minha moto, minha faculdade, viagens. Essa semana eu conquistei uma medalha de honra à mulher empreendedora da cidade de Alagoinhas de 2025. Isso foi através da cartomancia. E olha, a garota que não tinha a visão de que era possível viver da cartomancia ganhou uma medalha como empresária no ramo da cartomancia. Então, claro que a gente está falando aqui de bens materiais, mas nem só de amor se vive alguém. Então eu tô aqui porque talvez você se sinta insegura, você se pergunte assim, poxa, eu vou me dedicar tanto a algo e eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. O que eu tenho de diferente de você que não vai fazer com que você consiga? Claro que todos nós temos as nossas particularidades, mas não há nada em mim tão especial que faça que só eu consiga algo. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir percorrer esse caminho, você também consegue. E aí eu trouxe para você, né, que sente esse chamado de iniciar nessa jornada, eu trouxe para você um convite para que você participe do meu curso de cartomancia, né? E, inclusive, a gente está trabalhando aqui um modelo bem especial, que é o curso de cartomancia. Esse curso ele já está todo pronto, tá, gente? É um curso online, as aulas já estão todas gravadas, você pode assistir no seu tempo, fazer no seu tempo. E para além desse curso, que você vai aprender do zero, assim, realmente, da história da cartomancia até os seus primeiros atendimentos, a gente vai ter aqui também a mentoria individual. O que é a mentoria individual? É um momento onde nós vamos agendar e nós teremos uma chamada de vídeo, eu e você. E você vai me contar as suas principais dificuldades. O que te atrapalha hoje? Quais são seus medos? Quais são suas dúvidas? Quais são suas inseguranças com relação à cartomancia? Que eu vou te auxiliar para quê? Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, né? Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Então, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, que não trazem um caminho diferente, né?
Então, essa mentoria eu vou te auxiliar muito, eu vou te mostrar o que você pode fazer para fazer diferente, porque eu demorei 4 anos para viver 100% da cartomancia. E eu não quero que você viva 4 anos. Eu não quero que você espere 4 anos. Eu quero que o seu processo ele seja mais leve do que o meu foi. Um processo que ele traz muitas e muitas e muitas questões. É um processo que não é só aprender a ler e viver da cartomancia. É você ter a coragem de ser quem você é a coragem de fazer o que você ama, é a coragem de, quando alguém te perguntar, você trabalha com o quê? Você fala, eu sou cartomante, eu sou terapeuta holística, trabalho com cartas. Eu demorei 7 anos para fazer uma tatuagem. Não vou conseguir mostrar aqui, não, mas eu tenho uma tatuagem da carta do sol. Demorei 7 anos para conseguir fazer essa tatuagem. Por quê? Porque não é só jogar cartas, é muita coisa, é muitas crenças que a gente precisa quebrar dentro da gente. E lá atrás, quando eu comecei, eu queria muito, 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 muito mesmo, do fundo do meu coração, que alguém estivesse ali comigo, que alguém pegasse na minha mão e falasse assim: olha, Ingrid, eu vou te ajudar, eu vou te falar qual é o caminho, eu vou te falar qual é a estrutura, eu vou falar, eu vou te contar qual é a visão que você tem que ter de forma empresarial, de forma humana, de forma energética. Então, é um curso, né? Esse curso que a gente está aí é um curso que está bem estruturado, mas para além tem a mentoria e mais um bônus especial aqui também. Que para quem fizer, né? Para quem fechar esse curso, é as 3 primeiras pessoas que fechar, para além dessa mentoria individual, a gente vai ter também uma consulta individual, né? Também por videochamada junto com a mentoria, onde a gente vai usar as próprias cartas para te aconselhar, para te direcionar sobre a sua jornada na cartomancia. Então, assim, além de eu, Ingrid Vitória, te orientar, ser sua mentora, você também vai ter essa luz, essa direção da espiritualidade. E assim, tem muita, muita, muita coisa que eu quero passar para vocês, muita coisa que eu quero contar, né? Muita, muita informação. O curso ele tem várias apostilas, tem várias aulas ao vivo. E vai ser uma honra de verdade poder auxiliar vocês nesse processo, nessa jornada, né? A mentoria, a gente tem essa mentoria individual que é por videochamada, mas também tem outras, né, outras formas de você estar em contato comigo. Então, assim, durante o seu processo, quando você começar a ler, se você ficar em dúvida, pode mandar para mim, pode perguntar, Vim, tá certo, tô fazendo certo, eu tô aqui para poder auxiliar vocês do fundo do meu coração. Bom, e é isso que eu preparei para vocês hoje. Se tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar aqui respondendo vocês. Que a espiritualidade abençoe sempre. Que Deus abençoe. E uma ótima tarde para vocês. Aproveitem bastante aí o domingo.